Você é compreendido pelas pessoas? Ou então, consegue compreender em essência aquilo que expressam a você? Através desse vídeo do canal Vivendo Sem Medo, vamos decodificar e falar sobre como se expressar. Como se expressar? Como utiliza a palavra? Tem a capacidade de transmitir suas ideias de forma completa e ser compreendido? Ou esbarra sempre na interpretação das pessoas sobre aquilo que tem no plano das ideias? E como você recebe a informação que vem de outras pessoas? Consegue compreendê-las? Consegue captar na íntegra aquilo que o emissor lhe manda de informação? A expressão é a capacidade que o ser humano tem de transmitir aquilo que sente, aquilo que pensa, de ser compreendido, de ser aceito, de ser acolhido em termos de ideias, de pensamentos sobre as demais pessoas. Porém, existe uma diferença muito significativa entre aquilo que o emissor manda de informações e aquilo que o receptor compreende sobre as informações originais que veio da pessoa que tentou expressar algo. A nível energético, o quinto chakra, que fica localizado na base do pescoço, é o principal centro e canal de distribuição energética daquilo que expressamos, seja a expressão em forma de palavras, de gestos ou mesmo de intenções. Quando não expressamos aquilo que somos, bloqueamos a energia, principalmente a nível de quinto chakra, ou quando falamos em excesso, ou quando bloqueamos por completo a expressão, bloqueamos essa energia, criamos uma carga de energia estática a nível de quinto chakra. E isso inibe o ser de ser quem é de fato e nos prende a formas de expressões ou a vícios de linguagem de forma profunda. Vícios de linguagem. O que seriam vícios de linguagem? Vícios de linguagem seriam uma programação automática criada pela mente de se expressar de uma maneira pré-programada, constituída em algum momento da nossa vida. E através desses vícios de linguagem, simplesmente não acolhemos, não captamos a informação que veio através de terceiros, através do exterior. E simplesmente criamos uma resposta automática da mente em forma de expressões, em forma de comportamentos, em forma de pensamentos, em forma de reações, que através desses vícios de linguagem é como se nossa mente travasse nesse ponto e a partir dali simplesmente só tentasse se proteger, se defender. A semântica das palavras é algo muito importante, pois a semântica, aquilo que significa cada palavra de maneira correta, é algo muito importante na questão da expressão para as pessoas. Pois a semântica das palavras cria uma associação mental sobre aquilo em que a pessoa compreende sobre o significado das palavras e como ela transmite a ideia necessita ser em forma de vocabulário. Então, se as pessoas pudessem compreender aquilo que pensamos em essência, inibiria diversos vícios de linguagem e conseguiríamos conectar a ideia precisa da maneira que ela foi constituída. Agora, quando necessitamos transformar através da expressão em palavras, existe a pessoa que emana essa ideia, a pessoa que expressa algo e aquela que tem que captar e compreender. Entenda que aquilo que significa cada palavra deverá ser decodificado pela mente da pessoa, pelo seu vasto ou pelo seu pequeno cartel de repertório de linguagem de palavras. Então, muitas vezes, simplificamos demais aquilo que vem a ser expressado pelos outros e já refutamos por simples vício de linguagem através da semântica equivocada que temos sobre determinadas palavras. Aquilo que eu entendo por uma palavra pode ser diferente de você. Agora, quem produziu esse vício de linguagem? Quem produz a falha da interpretação através da semântica das palavras, que é a questão-chave para compreendermos os demais e para sermos compreendidos pelos demais? Será que aquilo que expressa em palavras é 100% igual àquilo que concebeu no plano das ideias? Existe uma distinção muito profunda entre uma coisa e outra? É preciso que possamos unificar a nossa semântica para que possamos eliminar os vícios de linguagem e sermos compreendidos pelos demais
na essência daquilo que queríamos expressar. Muitas vezes existe um abismo entre aquilo que concebemos no plano das ideias e aquilo que conseguimos transmitir às demais pessoas. Então é necessário aperfeiçoar o canal de comunicação. É necessário aperfeiçoar a forma que se expressamos em relação às pessoas e também aperfeiçoar a forma com que recebemos a informação que vem de outras pessoas. Não é raro você perceber que duas pessoas tinham ideias iguais e discutem umas com as outras por vício de linguagem, por vício de interpretação da semântica das palavras. Existe um exemplo que gostaria de citar. A palavra amor, dentro da língua grega, tem 14 diferentes formas de interpretação, 14 diferentes significados. E na língua portuguesa, existe apenas amor. Ou seja, existem 14 formas diferentes de decodificar a expressão amor na língua grega. Ou seja, muito daquilo que expressamos, principalmente na língua portuguesa, necessita de interpretação. E a interpretação significa o quê? Conseguir decodificar de maneira correta aquilo que a pessoa tentou transmitir. E não criarmos com o nosso repertório, muitas vezes pequeno, sobre aquilo que a pessoa tenta expressar, como uma forma simplista de decodificar esse pensamento e simplesmente jogar para a lixeira de nossa mente. Simplesmente negar a informação. Essa negativa, por muitas vezes, será muito ruim em nossa realidade, porque não vamos conseguir entender as outras pessoas e, por consequência, teremos dificuldades em nos expressar com aquilo que não concordamos ou com aquilo que muitas vezes nem entendemos. A mente, por vezes, ela tende a ser muito simplista, simplesmente jogar por um banco de dados de certo, errado, sim ou não, 8 ou 80. Mas, por vezes, a mente necessita decodificar de forma completa a informação enviada pelo emissor. Quando não conseguimos fazer isso, simplesmente nos anulamos a essa informação como se ela nem existisse. E por muitas vezes, nossa vida e nossa realidade dependerá de compreender e decodificar de maneira correta algo que a outra pessoa tenta transmitir. Então pense, perceba em sua realidade, onde existem vícios de linguagem, onde existe dificuldade de compreender outras pessoas por simplesmente refutar a ideia de forma completa e não valorizar aquilo que outro ser humano tenta mostrar a você com sua própria visão, com sua própria linguagem. E nossas mentes trabalham de formas distintas. A própria construção do raciocínio em nossa mente é algo distinto, varia de pessoa para pessoa. E se não nos esforçarmos para conseguir entender aquilo que outra pessoa nos expressa, vamos bloquear nossa energia, principalmente a nível de quinto chakra, e vamos sempre estar muito distante daquilo que as pessoas pensam, sentem e compreendem na vida. Isso deveria ser algo que pudéssemos compartilhar e ter uma visão macro do todo, e não ficar rígidos, estruturados em um único ponto, em uma única linha de raciocínio. Sinta você como pretende se expressar. Crie um plano de expressão. Observe palavra por palavra que sai de sua boca. Tente compreender palavra por palavra que sai da boca dos demais. Entenda primeiro aquilo que as pessoas necessitam expressar, para depois pensar sobre. Por vezes os pensamentos, eles já surgem como uma autodefesa da mente para ver se concordamos ou não antes da pessoa concluir sua linha de raciocínio. Às vezes já cortamos, já podamos aquilo que as pessoas tentam expressar já da origem, já do início. E não permitimos que continuem a expressão porque já refutamos de imediato. É necessário transcender os vícios de linguagem e aprender a se comunicar, a se expressar de forma cada vez mais reta, de forma cada vez mais objetiva. Por vezes, usamos uma linguagem de expressão puramente emocional. É necessário compor de forma mais concreta aquilo que devemos expressar aos demais, para que possamos expressar nossos sentimentos. Porque os sentimentos, sim, esses são fundamentais dentro da realidade do ser humano. Quando não conseguimos expressar nossos sentimentos, ficamos frios, agindo como robôs, como um computador, como uma máquina. Os sentimentos, eles são conexões energéticas que funcionam através de um chakra cardíaco ao outro. Essas conexões através dos sentimentos são necessárias para compor a realidade de nossas vidas com as pessoas às quais amamos. Os sentimentos necessitam ser transbordados, necessitam ser expressados para que possamos nos conectar às pessoas. E quando não conseguimos dar vazão a esses sentimentos e não permitimos que as outras pessoas compreendam a expressão que vem através dos sentimentos,
nos transformamos puramente em indivíduos mentais. Ficamos presos e condicionados aos pensamentos, e aos pensamentos tentamos sempre proteger aquilo que sentimos. Então fazemos o oposto. Ao invés de abrir e nos conectar às pessoas com aquilo que sentimos, protegemos isso de forma profunda, para não nos sentirmos vulneráveis. Esse é o principal vício de linguagem que tem o ser humano. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, mostre a seus amigos, a seus entes queridos e possa ajudar as pessoas que têm dificuldade de expressão a, por vezes, exercitar a sua capacidade de interpretação que os outros falam para também conseguir se expressar de forma cada vez melhor. Por hoje é só, em mais um vídeo do canal Vivendo Sem Medo. Gratidão.